A gente começa o programa de hoje com uma aula, sempre quando ele está aqui, eu destaco que ele é referência nesta área. Ele que é hepatologista, Dr. Tércio Genzini, mais uma vez, um prazer. Tudo bom, Carol? Tê-lo aqui, prazer. Obrigado pelo convite. Sempre tudo bem, porque a gente aprende e o assunto é um assunto, eu diria, que vai, a informação aqui é a forma da gente educar de fato, ampliando, né, e chegando aí para o público. A gente vai falar hoje de tipos de hepatite. E o que chamou muita atenção, e as meninas estavam comentando, que até foi o que nos instigou a fazer a pauta, é que antes a gente conhecia certos tipos de hepatite. Porém, hoje, a gente sabe que o número aumentou. Então, a gente vai fazer uma dinâmica aqui que vocês vão entender daqui a pouquinho. Eu queria começar a nossa entrevista dizendo o seguinte. Chamou a minha atenção também que muitas vezes a gente acaba contando e alarmando o público de certa forma que o número de pessoas doentes por certas questões aumentou. E me chamou a atenção quando a gente está falando de hepatite, de inflamação no fígado, a gente teve uma notícia positiva que o número de pessoas infectadas ou doentes diminuiu. É isso mesmo, doutor? Então, boa tarde, Carol. Novamente, obrigado pelo convite. A questão da hepatite como a terminologia diz, ite significa em medicina inflamação. Né? Então, gastrite, inflamação do estômago, artrite das articulações e hepatite, inflamação do fígado. E essa inflamação, como você bem disse, tem muitas origens. Uma delas é pela presença de vírus, pela transmissão de vírus. E essa transmissão pode acontecer de várias formas, nós vamos comentar algumas. Agora, essa transmissão de vírus é uma transmissão que depende de cuidados e de condições de saneamento básico. E esse tipo de transmissão realmente caiu. Puxa vida. Agora, a hepatite em si, ela não caiu, porque existem outras formas que estão aumentando. Por exemplo, a hepatite causada por gordura no fígado, que já está se tornando a principal causa de hepatite na população adulta. E um número interessante é que 1 em cada 5 adultos que fazem exames do fígado tem alterações dos seus exames. Puxa. E muitas vezes essas alterações se dão devido à presença de alguma hepatite, que a gente vai comentar agora. E até em fases jovens, né? Exatamente. O que também... Porque assim, uma das causas de hepatite, que é a hepatite medicamentosa, muitos jovens fazem uso de muitos produtos, né? Anti-inflamatórios, bebidas alcoólicas, anabolizantes, termogênicos. Estive agora recentemente no Congresso Brasileiro de Transplantes, que foi em Campinas, e lá tinha uma apresentação de um jovem que utilizou termogênico e teve uma hepatite fulminante. Uau. E precisou de um transplante de fígado. Eu já conhecia muitos casos devido ao uso de anabolizantes, mas de termogênicos foi o primeiro caso que eu vi relatado, mas eles, na revisão que eles fizeram da literatura mundial, já existem vários relatos. Puxa vida. Então, são situações que deve se tomar cuidado. E que é importante a gente lembrar também que muitos deles são vendidos de forma como suplementos livre, nutricionais, né? Ou passados em academias e comprados naqueles mercados que a gente denomina mercados negros. Porque o apelo do suplemento, quando se fala suplemento nutricional, sempre pensa, é natural, pode. Não, coisas naturais não podem, algumas. Né? Alguns tipos de chá, por exemplo. O chá é natural, você pega a folha e põe na água quente e faz um chá. Muitos tipos de chá, que são produtos naturais, fazem muito mal para o fígado. Olha. Tem um chá específico chamado sacaca, que é da região norte, que dá hepatite fulminante. Tem vários pacientes transplantados pelo uso de sacaca. Então, deve-se tomar cuidado, mesmo com produtos naturais, porque existem substâncias químicas na natureza, que são usadas para várias coisas, né? Existem algumas utilizadas para tratamentos e outras que podem fazer mal. Então, esse cuidado deve ser tomado. Tá aí, grande alerta. Já começamos com alertas. Vamos então virando aqui as nossas plaquinhas para entender melhor o que hoje a gente já sabe a respeito dessas inflamações no fígado. A primeira está aqui, ó, medicamentosa, que foi a que você já comentou. Drogas, suplementos, medicamentos. É importante a gente tocar nesse assunto, porque hoje as pessoas de forma bem livre conseguem ter acesso a muitos medicamentos. E na questão dos anabolizantes, que
e eu acho que sempre cai aqui no Você Bonita, e ele tem relação total com o conteúdo que a gente trata, porque a promessa do ganhar músculo, do secar, do perder gordura, é uma coisa que chega para muita gente como uma forma mesmo de milagrosa ali, né? De atingir um corpo perfeito. Exato. Que, na verdade, assim, esses objetivos muitas vezes são atingidos, mas se paga um preço por isso. E esse preço pode ser uma doença grave. Eu acho que as duas medicações mais utilizadas, até com recomendação que deve se tomar cuidado, são os anticoncepcionais, porque as mulheres que tomam anticoncepcionais devem fazer periodicamente exames para ver se o seu fígado não está sendo afetado. E anticoncepcional por diversos motivos, né? Desde para tratar problemas hormonais, problemas de pele, acne, tem vários motivos pelo uso. E os anabolizantes, como a gente conversou. Mas, assim, o fígado, ele é uma fábrica. Ela é uma fábrica que recebe um produto, ele transforma esse produto, ele entrega para o corpo o que o corpo precisa para manter as funções metabólicas. Quando você sobrecarrega essa fábrica, o produto não é bem metabolizado e sobram produtos tóxicos. Tá. Mesmo anti-inflamatórios, utilizados para dor de cabeça, podem causar doenças graves no fígado. Então, sempre a gente recomenda muito cuidado com as doses e com o tempo de uso. Certo. Então, qualquer medicação de uso prolongado, exames devem ser feitos. Ou se em algum momento elas foram tomadas em doses excessivas, também deve-se procurar avaliação para ver se houve algum efeito lesivo. Essas são as hepatites medicamentosas. Eu vou virar mais uma plaquinha e já vou te perguntar o seguinte, vamos ver. Essa aqui, sempre, né, falando da hepatite C, tá aqui. Doutor, quando a gente passa aí por exames e faz o check-up e algo mostra que tem alguma coisa que, enfim, que existe algo. Para que a gente saiba exatamente qual hepatite é, o porquê daquela inflamação, tem que ter aí uma pesquisa ainda maior, né? Tem que descartar alguns outros fatores, enfim, como é que funciona isso dentro desse universo que a gente está vendo que ele só se amplia, né? Carol, isso é uma pergunta interessante porque a consulta médica, ela tem 3 partes. Ela tem a anamnese, ela tem o exame físico e depois a solicitação de exames complementares. Então, muitas vezes, na anamnese, que é a entrevista, você detecta fatores de risco. Entendi. Porque muitas vezes os exames bioquímicos do fígado estão normais. Estão em níveis absolutamente normais, porque algumas doenças são silenciosas. Por exemplo, hepatite C é uma delas. Você pode adquirir o vírus hepatite C, não sentir absolutamente nada, depois de 20 anos aparecer com um quadro de câncer, uma cirrose, uma hemorragia, uma consequência, e você vai dizer, mas eu nunca senti nada. Você nunca sentiu nada, mas você um dia fez uma tatuagem e você pega na anamnese, você pergunta, o médico tem que perguntar, você já fez alguma tatuagem? Você já compartilhou objetos cortantes, você frequenta salões de beleza, manicures, tratamentos dentários, porque qualquer contato com sangue de objetos contaminados pode transmitir hepatite. E nem sempre os exames gerais, feitos num check-up geral, detectam. Então, a anamnese, a entrevista é muito importante, porque nessa entrevista se verifica fatores de risco. Depois, no exame físico, às vezes o fígado está um pouquinho aumentado, está endurecido. E depois apenas que vem os exames complementares. Certo. Então, esse tipo de consulta, que o paciente entra na sala, nem senta, fica lá 5 minutos e já sai com um pedido de exames, é uma consulta que muitas vezes falha no diagnóstico. Porque a entrevista ela é muito importante. Tem que prestar atenção nisso. A clínica é soberana. A clínica é soberana, né, sempre. Doutor? Sempre. Continua. Vamos virar mais uma e, claro, façam perguntinhas no @VocêBonitaTV, ó. Hepatite A. Aproveito já para te perguntar a respeito de vacinação quando a gente está falando de hepatites. Olha lá, lave as mãos e higienize bem os alimentos. Então, a hepatite A ela é uma hepatite de transmissão oral por alimentos contaminados, alimento ou água contaminada. Então depende muito das condições de higiene do local onde a família vive ou até do tratamento dos alimentos dentro de casa. Você pode contrair numa praia, comendo alguma coisinha que se vende na praia, num restaurante onde os produtos são mal lavados. Essa é a hepatite A. Tá. A hepatite A faz parte do programa de vacinação.
Então, todas as crianças são vacinadas hoje para hepatite A e B. Certo. Então, esse é um dos motivos pelos quais a hepatite está diminuindo, porque os programas de vacinação são muito eficientes. Agora, é muito importante, se foi vacinado na infância, deve-se colher exames para se detectar a imunização na fase adulta. Tá. Porque a imunização por vacina, ela tem um tempo e ela pode cair a níveis muito baixos. Se ela cai, é necessário um reforço. Tá, então pode ser que não seja para todo mundo. Pode ser que não seja para todo mundo, mas um adulto que vai ao médico e fala, olha, eu fui vacinado na infância. Tá bom, eu gostaria de saber se os meus níveis de anticorpos estão bons, se minha imunização está boa. E existem exames que mostram isso. E a partir de que idade hoje vocês colocam aí alguns exames desse check-up mesmo, quando a gente está falando do fígado? Eu faço normalmente para todos os jovens. É assim, o paciente foi no consultório, entrevista, se ele nunca fez exames, eu peço. Agora, existem situações em que não existe nenhum fator de risco, nenhum sintoma, não existe nada, os exames estão normais. Aí você, dentro desse contexto, pode postergar a realização de alguns exames específicos. Tá. Mas normalmente, quando vai ao consultório, é porque passou por algum fator de risco, ou sentiu alguma coisa, ou mesmo quer saber. E tudo isso eu acho que é importante na solicitação dos exames. Perfeito. Vamos seguir, vamos para este aqui. Hepatite D. Faça sexo seguro. Então, o sexo seguro ele vale para todas as hepatites de transmissão parenteral, quer dizer, aquelas transmitidas por secreções humanas. Então, vale para hepatite B, C e delta. A hepatite D, que é também chamada de delta, ela tem uma peculiaridade. Ela só acontece em quem tem hepatite B. Porque o vírus da hepatite delta, ele é um hospedeiro do vírus da hepatite B. Se o indivíduo nunca teve hepatite B, ele não pega delta. Tá. Então, sempre que tem a suspeita ou identificação do delta, tem que verificar também a hepatite B. E as duas acontecem pelo mesmo tipo de transmissão. Junto com a C, por contatos com agulhas contaminadas, sangue contaminado, relações sexuais, essas são as formas de transmissão. E, doutor, você comentou da questão da clínica mesmo, do médico tocar o paciente, examiná-lo, né? De uma forma que também perceba algo. Quando a gente está relacionando todos esses tipos de hepatite, algumas podem se manifestar de forma diferente. Você comentou, então, que hepatite C pode levar uma vida e você descobrir depois de muitos anos que você teve o contato. Agora, qual você destacaria aqui que pode ser uma que te leve ao médico, que dê realmente um sinal que algo não está legal? A hepatite A, normalmente, ela é sintomática, ela é mais sintomática do que a B e a C. E a hepatite medicamentosa, normalmente, ela dá sinais, porque os medicamentos alteram os exames. Então, sempre que alguém está tomando algum tipo de medicamento, pode não sentir nada, mas faz exames para saber até se esse medicamento está sendo eficaz. E esse medicamento altera as enzimas do fígado e a gente detecta com mais rapidez. Agora, as outras todas podem ser silenciosas. E a inflamação no fígado, que você comentou no início também, que vem muitas vezes uma questão relacionada à qualidade de vida, a forma como as pessoas se alimentam? Essa talvez seja a mais silenciosa de todas, que é a hepatite causada por gordura no fígado. Ela é chamada de esteatohepatite. Quando você tem apenas gordura no fígado sem inflamação, o termo médico é esteatose. Então, muitas pessoas veem no exame de ultrassom aumento do conteúdo lipídico do fígado ou esteatose hepática, dificilmente se escreve gordura no fígado. Os termos médicos são aumento dos lipídios ou esteatose. Isso já é um sinal de risco, porque quem tem esteatose, aumento da quantidade de gordura no fígado, pode desenvolver a inflamação, que é a hepatite. E essa é completamente silenciosa. As pessoas continuam levando um estilo de vida inadequado e lá na frente a conta chega. É perigoso, coisas perigosas podem acontecer. Tá aí. Vamos perguntinha do público já que escreveu pra gente na tela, olha lá. Obrigada, Lu, um beijo pra você. Eu e meu filho temos gordura no fígado. Aí já ficou linkado com a nossa pergunta. Minha mãe teve câncer de fígado. Será que eu e meu filho temos chance, então, de ter também isso? Então, essa é uma pergunta muito boa, porque a gordura no fígado
além do próprio efeito lesivo da gordura, existe uma predisposição genética ao desenvolvimento da doença do fígado, da esteatohepatite e da cirrose e do próprio câncer. Então, se ela tem um histórico familiar em parente de primeiro grau, parece que foi o pai, a mãe dela, parente de primeiro grau, teve um problema grave e que pode ter sido causado pelo mesmo problema que ela tem agora. Pela própria gordura no fígado. Às vezes ela tem um estilo de vida adequado, se alimenta de forma adequada, porém... E essas coisas, Carol, acontecem muito dentro da mesma casa, porque os hábitos são muito parecidos. O que se come é parecido, os hábitos de fazer ou não atividade física. Então, isso é muito frequente, o que ela falou, olha, eu e meu filho temos isso. Então, assim, ela deve tomar cuidado para resolver esse problema, para no futuro não ter o risco de ter o que a mãe dela teve. Isso é uma coisa que deve ficar alerta, ela deve procurar um gastroenterologista ou um hepatologista ou até um endocrinologista, se ela não tiver essas outras especialidades, para que observem com muito cuidado esse quadro que ela tem no fígado hoje, que ela relatou para a gente. Como eu imagino que tenham muitas perguntas que sejam aí ligadas diretamente a essa questão da gordura no fígado, que é um assunto relevante e atual, como você comentou, doutor, então, assim, para ficar bem claro para o público, quais são as principais mudanças que devem acontecer no dia a dia, então, das pessoas que já têm até o diagnóstico? Olha, Carol, existem até estudos que comparam um grupo de medicações versus mudanças de atitude. Tá. E sempre as mudanças de atitude, as mudanças de hábito, as mudanças de comportamento apresentam melhores resultados do que as medicações. Então, assim, não adianta chegar no profissional e falar assim, olha, eu vim aqui, eu tenho problema, tem um remédio para isso? Não, não tem. Tem que mudar a atitude. Então, tem que perder peso frequentemente, reduzir consumo de carboidratos, reduzir consumo de gorduras, reduzir consumo de produtos animais, entre eles a carne vermelha, dar preferência aos produtos da terra. Eu falo para os meus pacientes, como o que vem da terra e não anda. E tudo que cresce em árvore, né? Então, dê muito as verduras, as folhas verdes, que são protetoras, e tem antioxidantes que protegem também. E coloque na sua rotina a atividade física, porque um dos grandes problemas hoje é o sedentarismo. E o sedentarismo, ele gera condições, que é a resistência à insulina, que leva a esses quadros inflamatórios no fígado e em várias outras partes do corpo. Então, essas mudanças devem ser implementadas. Depois dessas mudanças, ou associadas a elas, vêm algumas medicações que podem ajudar. Tá. E se não se atingir objetivos, existem métodos hoje mais invasivos, cirúrgicos, endoscópicos, que auxiliam na perda de peso, se for o caso de qualquer paciente. Ou medicações que controlam melhor o colesterol, controlam diabetes, que também são situações predisponentes. Mas tudo começa ali atrás pela mudança de atitude. Atividades físicas e alimentação adequada. Tá aí, gente, não tem como fugir. Vamos para esse aqui, ó, que a gente está falando de hepatite alcoólica. Consumo de álcool, então. Então, 15% da população brasileira hoje consome álcool frequentemente. Tem o hábito de consumir álcool. E essa é a hepatite mais fácil e mais difícil de ser tratada. Mais fácil porque o abandono do álcool resolve. E mais difícil porque abandonar o álcool não é algo tão simples, né? Me lembro, doutor, que eu te perguntei uma vez a respeito do vinho, né? Que é uma paixão, inclusive, no momento estou estudando e fico cada vez mais apaixonada. E eu acho que é sempre importante a gente colocar algumas coisas aqui como alertas, Exato. Né? Hoje, vocês, como é para... Enfim, para a gente entender e ter ideia do que hoje o fígado foi preparado para suportar dentro dessas relações que algumas pessoas têm com o álcool, ou de forma indevida e do consumo sem a noção deste consumo, ou de forma até profissional, porque muita gente trabalha com isso. Sim. Bom, você vai falar em quantidade de consumo de álcool permitida. Depende muito da condição prévia. Se é um paciente obeso, sedentário, diabético, tem outros fatores predisponentes, então ele não pode tomar nada de álcool, porque ele vai adicionar agressão. Agora, se ele é uma pessoa
que faz atividade, se alimenta direitinho, existe um limite de álcool diário que varia entre 15 e 30 gramas. Então, por exemplo, você fala do vinho. Muita gente tem o hábito de consumir vinho, existem alguns estudos que mostram que o vinho ajuda o colesterol, diminui algumas doenças cardíacas, mas o vinho, se você toma uma taça por dia, ele é bom. Se você tomar uma garrafa por dia, ele não é bom. Ele não é bom. Então, mesmo o vinho, você tem que ficar de olho no conteúdo total de álcool que você está ingerindo quando você vai tomar o seu vinho. Tá aí, gente. Ficou alerta. Essa aqui eu já virei. Falta... Ah, não, peraí. Que eu tô vendo... Ah, tá aqui na frente? Tô doida, onde? Os dois da frente. Estão aqui da frente. Eu fiquei olhando isso daqui de trás, deixa eu vir pra cá. Hepatite B, tá aqui. Que nós já falamos, ela caminha... Também, faça sexo seguro. Caminha junto com a C. Com a C. Isso, e com a D, né? E a transmissão é a mesma por secreções humanas, sexuais ou sanguíneas. Tá. Então, esses são os cuidados que devem ser tomados. Principalmente, a gente alerta quando se vai em salões de beleza, tomar cuidado com a esterilização. Para a mulher, eu recomendo sempre levar o seu próprio estojo. Sempre. Qualquer local que ela vá. Porque pode ter uma esterilização ótima, mas às vezes naquela correria, um monte de clientes, algum instrumento pode não ter sido bem esterilizado. Até lixa, né? E outra coisa, a esterilização ela se divide em desinfecção e esterilização. Desinfecção é passar o álcool, ferver na água que mata bactérias. Esterilização é matar qualquer partícula viva. Aí necessita de autoclave por 2 horas a uma temperatura elevada, isso poucos locais têm. Que bom que seja conta para todo mundo, você investigue, né, o local que você frequenta. Fechando, hepatite E, água e alimentos contaminados. Isso aqui tem que tomar cuidado também. Então, a hepatite E ela é bem menos frequente e ela anda junto com a A, porque a transmissão é parecida. Tá. Normalmente vem de objetos, de alimentos contaminados, então os mesmos cuidados para hepatite A servem para E, só que não existe vacina para E. Então, se a E é contraída, tem que aguardar a evolução natural, porque não existe vacina e nem tratamento, apenas a observação clínica, para saber para que lado ela vai, tem que tomar cuidado. E façam seus exames, né, doutor? Periodicamente, sempre. Tá aí. Uma aula, ele que é referência no assunto, sempre um prazer poder tê-lo aqui. Dr. Tércio Genzini, hepatologista. Eu vou deixar para vocês um site, hepato.com.br. hepato.com.br, para quem quiser saber mais do trabalho do doutor. Obrigada. Sempre um prazer. Obrigado, Carol. Mesmo. Até a próxima. Igualmente. Seguinte.